Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje, esse dia tão especial para o nosso país, porque é o dia de eleição, e queremos também rezar, pedindo a Deus que nos ajude a poder escolher o candidato que poderá de fato representar o povo brasileiro, olhando de maneira especial para os menos favorecidos. E de antemão já gostaria de pedir a você que não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, é fácil, é só você clicar aqui embaixo em inscrever-se, venha fazer parte dessa nossa família. E chegamos a esse domingo, dia 28 de outubro de 2018, hoje é dia de São Judas Tadeu também, mas fomos então celebrar o 30º domingo do tempo comum, que traz para nós as seguintes leituras para a nossa reflexão. Primeira leitura, extraída do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos de 7 a 9, Salmo responsorial, Salmo 125. Segunda leitura, extraída da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 6. E o evangelho de hoje, São Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu veja. Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando então o 30º domingo do tempo comum. Apenas alguns domingos nos separam ao final do nosso ano litúrgico. E queremos então abrir o nosso coração para poder então compreender a riqueza, a profundidade que a palavra de Deus então ela quer alcançar em nossas vidas. E para isso a liturgia de hoje então nos convida a podermos perceber a ação de Deus agindo na nossa vida, mudando a nossa história. Mas para que isso então se concretize, para que nós possamos de fato enxergar isso, precisamos vencer a nossa cegueira. É isso que então acabamos de ouvir no Evangelho narrado por São Marcos. Nós temos Jesus então que, saindo de Jericó, ele tem uma grande multidão, porque Jesus sai de Jericó para poder entrar em Jerusalém, onde ele vai entregar a sua vida por amor a cada um de nós. Mas no caminho ele não perde a oportunidade de poder então ensinar, de poder então devolver a oportunidade para aqueles que são excluídos. E no caminho então, um cego, e é interessante que esse cego ele tem o nome Bartimeu, filho de Timeu. E esse cego então, ele não é um indigente, ele tem nome, ele não é uma pessoa qualquer. E esse cego, meus queridos e amados irmãos, ele pode se comparar à história de cada um de nós. Cada um de nós que então, muitas vezes no decorrer da nossa vida, deixamos de enxergar Deus, por estar então imbuídos da mentalidade que o mundo de hoje nos prega, por deixar crescer em nós o egoísmo, a autossuficiência, o orgulho, a soberba. Porque o mundo de hoje está pautado no quê? Na questão do egoísmo, dos valores mundanos, que vão contra os valores do Evangelho. E nós, quando nós deixamos então, optamos em seguir esses valores, nós então nos tornamos como Bartimeu, também nos tornamos cegos. E é interessante porque já
os padres da igreja, no início da igreja primitiva, eles sempre reconheceram então, nesse texto que nós acabamos de ouvir, um sinal da nossa condição pecadora. Quando nós então deixamos de poder caminhar na luz, quando nós deixamos seduzir pelas trevas, nós também nos tornamos cegos. E olha quantas pessoas cegas hoje, diante da dor, do sofrimento, quantas pessoas insensíveis ao seu próximo. Então, Bartimeu, ele teve essa oportunidade porque ele não queria continuar naquela vida. Ele, então, é o exemplo, é o protótipo de discípulo que sabe que foi criado não para a cegueira, não para a mendicância. E nós também, quando deixamos de viver, de trilhar os caminhos do Senhor, vivemos mendigando, mendigando amor para as pessoas, mendigando ali um pouco de carinho, mendigando tantas outras coisas que Deus pode nos oferecer, Deus pode nos preencher. Então, é preciso aprender com Bartimeu, a poder então pedir o quê? Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Ou seja, perdão pelos nossos pecados. É preciso reconhecer-se pecador e fazer a experiência da misericórdia de Deus que nos alcança. Mas não é fácil, olha só, Bartimeu estava gritando e muitos tentaram ali calar ele. Mas ele gritava ainda mais alto, ou seja, eu tenho a oportunidade de mudar de vida, eu não vou me abater, eu não vou desanimar, mesmo que as pessoas queiram me afastar desse meu projeto de vida e salvação, a qual o Senhor veio oferecer a mim. E ali então Jesus, que ouve o clamor daqueles que vão ao seu encontro, que lhe suplicam, ele diz, trazei-o. E ele então precisa aqui, e aqui que é o interessante desse texto para nós, para que Bartimeu pudesse sair dessa condição de cegueira e de mendicância, ele precisou se levantar. E eu não sei, meus queridos amados irmãos, do que você precisa levantar, mas o Senhor também diz, levanta-te. E um segundo gesto, ele precisou abandonar a sua capa, o seu manto, e isso talvez seja a única coisa que ele tinha na sua vida. E o que nós precisamos desapegar para poder então ir ao encontro de Jesus? Então é pertinente essa reflexão para que nós possamos então nos encontrar com Jesus com o coração aberto, sem então estar apegados a coisas materiais. E ali diante disso Jesus lhe faz uma pergunta que pode parecer uma pergunta óbvia, mas é preciso saber de fato a vontade do ser humano, porque Deus respeita a nossa liberdade. Ele pergunta, o que quer que eu te faça? Que eu veja. Rabuni, que eu veja. E Jesus não diz, olha, você está curado, de sua fé te salvou, vai. Então, Bartimeu vai para poder então ali jamais abandonar Jesus Cristo. Então, meus queridos amados irmãos, Jesus nos cura, nos liberta, para que nós possamos então segui-lo. E nós estamos vivenciando o ano do laicato, onde então somos convidados a descobrir o valor que cada batizado e batizada tem diante da transformação desse mundo a qual nós estamos inseridos. Porque Deus age na nossa vida, transformando a nossa história. E na primeira leitura de hoje, extraída do profeta Jeremias, nós temos então o profeta que narra para nós Deus agindo na história, ou seja, congregando novamente todos aqueles povos que haviam então sido dispersos com o exílio. E ali então Deus novamente vai congregar a todos, unir a todos, e eles poderão novamente contemplar esse Deus agindo na sua vida, transformando a sua história, devolvendo a eles novamente a liberdade. Então Deus nos liberta de todas as nossas cadeias, correntes, de tudo aquilo que nos escraviza, mas é preciso que nós então façamos a nossa parte. Por exemplo, temos pessoas que querem se libertar dos vícios, mas não se empenham, não se esforçam para isso. É preciso, primeiramente, é claro, tomar uma postura, uma decisão. E a graça de Deus nos ajuda, nos fortalece, para que nós possamos vencer, seja qual for o tipo de escravidão a qual nós então estejamos vivenciando. E com isso poderemos então, como o salmista, experimentar as maravilhas que Deus então realiza em nossa vida. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.
é preciso de fato exultar, porque Deus, Ele nos liberta, Ele age em nosso favor. E quanto a nós, devemos nos alegrar em Deus, não a alegria que vem do vício, não a alegria que vem dos prazeres, porque tudo isso é uma alegria momentânea, mas somente a alegria que vem de Deus, essa ninguém e nada pode retirar de nós. E assim podemos então caminhar para a segunda leitura, podendo perceber a nossa alegria de podermos ter também um sumo sacerdote, que diferentemente do Antigo Testamento, onde os sumos sacerdotes eram retirados do meio do povo, que assim como nós também são frágeis pecadores, que ofereciam também sacrifício pelos seus pecados, nós temos um sumo sacerdote que, diferentemente daqueles que nós conhecemos, ele entregou a sua própria vida. Ele não ofertou nenhum outro sacrifício, mas ofertou a si mesmo como sacrifício para a nossa redenção, para a nossa salvação. Por isso essa alegria nossa é completa, porque novamente nós temos a esperança de podermos então nos gloriar num Deus que nos deu vida e vida em plenitude, vida em abundância. Portanto, queridos e amados irmãos, que nós possamos então, a exemplo do cego Bartimeu, nosso irmão, pedir a Deus que nos ajude a sermos curados de toda e qualquer cegueira que nos impeçam de poder enxergar os projetos de Deus e que nós possamos abraçar esse projeto e assim possamos transformar toda essa realidade a qual nós estamos inseridos, pedindo a intercessão de Maria Santíssima para que nós possamos então ser fiéis, assim como ela, a todos os ensinamentos do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês, um ótimo domingo e fiquem na paz de Deus.